Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vão chegando aqui nessa live porque ela é muito importante. Eu e Cláudia já estamos gravando isso de antemão. É uma supervisão. O que é uma supervisão? Ou seja, o que você vai entender aqui hoje e o que é uma supervisão caso você queira agendar uma. Supervisão, você traz o caso de um paciente, de um cliente que você está atendendo. Isso é uma supervisão. Então, você atendeu, você tem dúvidas do que você já fez, do que você já tentou, e você quer avançar o caso. E aí você traz tudo isso para a supervisão, cheio de conteúdos, e nós vamos falando e eu vou especificando junto com você quais seriam as atividades legais planejadas para essa pessoa. Então, você sai de uma supervisão tirando as suas dúvidas e com um caminho. Depois, eu preciso fazer novas supervisões? Às vezes, sim. Às vezes, não. Às vezes, aquilo que estava encrunhado no caso já se resolve, né, Cláudia? É o que a gente deseja hoje, né? Com certeza. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Me chamo Cláudia. Trabalho com arte terapia desde 2016. Né? Sou arte terapeuta. Anteriormente, já trabalhava com arte educadora e artista plástica, então estava bem familiarizado. Sou da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, e o meu público é de todas as idades, mas tenho uma facilidade mais com adolescentes e crianças. Né? E o atual caso é um jovem de 25 anos, que eu estou atendendo. Então, para você que chegou agora, gente, hoje vai ser um caso de uma supervisão. Supervisão é quando você traz um caso e você quer solucionar suas dúvidas e encontrar solução. É aquilo que você deve procurar no Instagram, mas você nunca vai achar, porque você precisa de uma supervisão, né? De uma coisa específica, não de uma coisa generalizada, geral, né? Então, vamos lá, Cláudia, o que você pode contar desse caso? Do que você já fez, do que você já experimentou com ele, o que deu certo, o que deu errado?
Então, esse jovem, de 25 anos, aos 17, ele foi diagnosticado com bipolaridade mista, e aos 19 anos ele teve a sua primeira internação hospitalar, né? Por causa das suas agressividades. E aí a mãe dele me descobriu, aliás, descobriu a arte terapia o ano passado, gostou muito, ele faz tratamento, né, com psicólogo, toma os seus medicamentos, é controlado. E a mãe gostou da ideia da arte terapia e ele está comigo desde maio. O que acontece? Ele está comigo desde maio de 2021. Ele tem um problema muito sério com a sua... com o perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito. 2 anos atrás, ele saiu da faculdade ele tentou fazer faculdade de Direito, não gostou, se cobrou muito, desistiu. E desde então, ele só fica em casa. Ele foi diagnosticado também, ele não consegue ter uma social, né? E a cobrança dele é muito grande. Até aí, tudo bem, a gente vem trabalhando. A questão crítica, ele gosta muito de escrever, mas não consegue mais escrever. Ele não consegue mais nem formar uma frase. Então, tudo que ele faz, ele joga fora. Ele se irrita e ele acaba jogando fora. A partir desse princípio, então, da cobrança, de não conseguir escrever, eu fui trazendo os meus conhecimentos. Eu queria startar a criatividade nele. Se a gente for ver o histórico dele lá atrás, desde criança, ele tem um histórico de muitas perdas. Então, eu fui tentando trazer a criatividade. Porém, ele é muito fechado, ele é muito... ele não consegue... se eu coloco uma revista para ele não consegue passar da 2ª página, ele trava. Então, as minhas primeiras experiências, né, ao fazer anamnese, todas frustrantes, não dava em nada. Fui tentando tudo, colagem, desenho, pintura, tudo era travadíssimo. Com o passar do tempo, ele foi melhorando, mas muito, muito, muito pouco. E a cobrança sempre intensa. E a cobrança em casa, a mesma coisa. Então, o que ele tem em casa? Ele gosta de escrever, ele tem cadernos para ele poder escrever, mas ele não consegue formar as frases. Já tentei ajudá-lo também com escrita criativa, não deu certo. Ele fica mais irritado. Por exemplo, se eu pegar uma pintura, se ele pega um desenho, uma pintura, e eu perguntar para ele, qual a ideia que você tem daqui? Você conseguiria ter uma ideia do que é essa pintura abstrata, do que ela te dá? Se eu começo a fazer muitas perguntas, ele também vai se fechando. Então, tudo que é questionável, tudo que é pergunta, tudo que tem que ter um meio, um método para ele é muito sacrificante. Então, nada flui. Eu trouxe umas coisas aqui dele, por exemplo, trabalho das mandalas, né? Daquelas 7 mandalas. Esse, dá para ver? Dá. Opa. Então, o tema é recorrente aqui, né? Sempre tem o sol, o triângulo e o dado. Mar no meio, 3 risquinhos. E vai conversando isso aqui. Numa terceira mandala, segunda mandala, novamente, né? Triângulo, quadrado. Eu não estou conseguindo ver essa direito. Ele fez com lápis? Essa eu não enxerguei direito. Não, é lápis de cor. Lápis de cor. Exato, então, peraí. Um quadrado, um triângulo e uma bola, tá? Isso. É bem fraco, é bem tímido. No princípio, ele queria fazer os círculos com o compasso. Depois, não quis com... Depois ele quis com livre. E assim, 3 elementos também é um... Acho que até eu não estou enxergando aqui. Eu vi um círculo azul, o que mais tem? Porque tá meio travado. Peraí. Um círculo azul, no centro um quadrado e depois um triângulo branco. Aqui, ó. Aqui o triângulo.
E eu deixo vários materiais para ele escolher. Teve um material que tinha conchas, ele fez com a concha, né? Só 4. Eu coloquei, eu tenho vários potes de concha bem grandes, ele colocou essas aqui. Interessante, isso aqui, opa, meu cérebro não está ajudando. E são cracas, não são conchas. Cracas é aquela... Temos uma concha que fica nas rochas, que fica em embarcações, dá um trabalho danado, ela é toda quebradinha, né? Então, foi o que ele vai se... Outro tema recorrente dele é pedra. Então, aqui tem uma pedrinha, né? São pedras, aqui uma miçanga e aqui uma esponja do mar, tá? Mas percebe que tá sempre... Ele não explora o espaço, né? Então, por mais que eu mostre para ele, olha o espaço que você tem, você pode explorar. Se eu aumentar o tamanho do papel, é a mesma coisa. Ele não consegue explorar. Aí fui tentando, vamos tentar argila, né? Tem um exercício que eu gosto muito, que nós trabalhamos argila para ele sentir. Então, a argila eu tenho uma argila que é um pouquinho mais rústica, e eu vou pedindo para ele tirar as pedrinhas como se fossem as pedrinhas dele, sempre colocando isso. As pedrinhas da vida, né? E aí depois eu peço para ele fazer uma grande bola, mostrando que é o mundo, como que ele representaria o mundo. Então, o mundo dele é isso aqui, ó. Esta bola. Tá? Não saiu uma bola. Segundo passo, transformar em algo da natureza. Ele trouxe o sol. Sol também, aqui ele já fez uma bolinha, né? Na Terra não. O sol também é outra figura, ele repete em quase tudo. Se eu der lápis de cor, se eu der pincel, ele vai trazer sol. Sol e pedra. Depois ele transformaria no reino animal. Aqui é uma raposa. Olha. E ele não tem aquela coisa de acariciar, de amassar, de tocar. Não consegue. Então, vamos deixar mais mole? Vamos deixar mais líquida? Não. E por último, ele fez um coração. Aqui. Tá. Aí eu fui tentando, e a gente sempre conversando. O que acontece? Não existe, também ele não consegue dialogar. Ele não para, o único tema dele é: eu me cobro muito, e quando eu fico me cobrando, eu jogo fora. A minha escrita eu jogo fora. Eu me cobro e eu fico brava, eu jogo fora. É o único diálogo que existe desde maio. Aí fomos trabalhar, então, massa de modelar. Ele gostou da ideia, então nós confeccionamos a massinha com a farinha de trigo, né? Aquela que você ensina na comunidade. Então, aí eu quis trazer leveza, pensei, vamos fazer ideia, vamos fazer. Aí, então, ele fez uma caixa, ele levou embora, ele gostou muito da caixa, ele levou embora. Ele fez uma caixa, fez uma flor com a argila e pintou a areia com o gramado com guache. E aí fomos, então, para os animais, na massinha. Isso aqui é um pássaro. Dá para ver bem esse pássaro? Olha. Tá. Então, as asas, a cabeça e o rabinho. Aí ele fez uma borboleta. Vamos achar um lugar aqui bom para colocar as duas asinhas e um corpo bem grandinho, né? Também cachorro. Ó. Tudo isso, Paula, com muito suor, muitas paradas, muitas visões no meio. Esse é um gato, as patinhas do gato, o corpinho, tá? E aqui uma lesminha, bem achatada, coitada.
tá? Então, todo esse processo para ele é muito doloroso, porque não existe o diálogo, ele não transborda e ele não se permite criar, né? Tem outros aqui que eu fiz com ele, mas eu não vou mostrar todos, né? Passado o tempo, eu resolvi fazer de novo a dinâmica do nome, porque no começo eu não ia conseguir. Não conseguiria. Lembrando que é tudo muito travado, né? Então, o nome dele saiu esse urso aqui. E aí ele coloca que o urso é acolhedor, gentil, feinho, né? Distraído e engraçado. Para fazer isso foi muito penoso, para tentar tirar alguma coisa dele, tá? Foi bem penoso e o bichinho parece que tá com medo, né? Ele não é um urso que imponente, né? É um bichinho que tá com medo. E aí fiz vários trabalhos com giz pastel, fiz com tinta, com pingá, sempre recorrendo suas orientações. Giz pastel oleoso, deixa eu ver aqui. Barco, mar e sol. Muito, muito, muito. Sempre o barco, sempre nessa posição. Lado esquerdo, sol e o barco indo para lá. Perdão, gente. Recapitulando. Sempre esquerda no sol e o barco indo para a direita. Ele sempre faz isso em vários materiais que eu já dei. E aí eu sempre trocando, conversando, ele deu uma melhora, ele conseguiu um diálogo maior comigo e sempre trazendo a questão do não gosto, fiz, jogar fora, daí eu peço para ele não jogar mais nada fora, sempre guardar. Ele fala que aquele ele tem que jogar fora, certo? E eu comecei as sessões de tintas, há várias, eu acho que até tinha pedido para você me deu uma resposta assim, tenta tinta com ele. Já tinha tentado, mas vamos de novo. Novamente, eu dei tinta, pincel, eu dei um papel maior do que esse que eu vou mostrar. Mas eu sempre coloco para ele escolher as tintas. Então, tem várias cores e falo para ele, vai lá, escolhe a que você quer. E ele sempre escolhe azul claro, amarelo claro e um verde claro. E aí, nesse dia, eu falei, vamos esquentar a nossa vida? Vamos usar cores quentes? E a gente fala um pouco sobre isso, sobre a nossa vida. E aí ele faz símbolos novamente, né? Triângulos, linhas, quadrados. E eu mostrei para ele que ele poderia fazer. Eu mostrei, inclusive, algumas atividades, alguns trabalhos de artista para incentivá-lo. Eu mostrei o abstrato. Por que o abstrato? Porque o abstrato é livre. Você não tem preocupação. Já que ele está tão preocupado com o certo e com o errado, ele fala que tem uma cobrança, né? Não, isso aqui não está bom, joga fora, isso aqui não está bom, está errado, está errado. Então eu parti por abstrato. Nada tem regra e se torna uma coisa bonita. E aí, como eu percebi que ele não fazia, eu comecei a fazer o meu. Falei, olha, vamos fazer junto? Vamos fazer junto? Tá vendo que eu exploro toda a tinta? Aí ele conseguiu fazer esse. Mas ele não quis pincel, daí ele quis rolinho de tinta. Né? Mas mesmo assim ele colocou azul no meio, um verde azulado, né, no meio. E tentei outros suportes também, para ele entender que a gente pode usar aquilo que quiser. Aí ele trouxe, eu coloquei essa bandejinha, né? E ele escolheu as tintas, novamente as cores que ele quis, onde ele, depois que refletiu sobre a imagem abstrata, ele falou que era o pôr do sol. Fez vários trabalhos com o pôr do sol. E quando aparece isso, eu pergunto, é o nascer do sol ou é o pôr do sol? Pôr do sol sempre, né? E é um trabalho muito penoso para ele criar. Então, a minha supervisão é nesse sentido. Então, vamos lá.
professora de arte durante 29 anos, artista plástica, você consegue uma professora que sempre procurou instigar a ação, a criatividade dos alunos. Esse foi meu lema durante 29 anos. E, de repente, eu não consigo fazer. Traz que ele que ele se permita se sujar, se permita rasgar, se permita folhear uma revista, né? Nós trabalhamos pintura com mão, colagem, pinturas com vários tipos de materiais, rodinho, espuma, mas ele é muito travado. Então, papel com ele também trava cada vez mais, até mesmo a revista, ao escolher imagens. Não dá, descartado. O que está dando um sucesso maior, realmente, é a pintura. Mas sem pincel. Não posso dar pincel. Rolinho, esponja. Ele gostou rolinho, muito. Esponja, dedo, gravetos, nada que seja fino. Nada que seja fino. Ele volta para isso aqui. Ele vem nesse padrão, tá? E então eu coloquei. Posso mostrar aquele outro? Antes de mostrar aqui, o último que eu te mostrei é o seguinte. Ele tem um histórico que são as minhas dúvidas que eu coloquei, que eu quero trazer. Pode trazer. Ele é filho único. Em torno de 7 anos o pai foi embora. O pai já não era muito presente. Não, os pais não tinham um relacionamento harmonioso. Então o pai se separou, os pais se separaram, o pai foi embora e ele via o pai. Aos 12 anos, 17 anos, o pai, ele teve uma briga muito feia com o pai, onde nenhum dos dois, nem o pai, nem ele, em absoluto, contaram para a mãe o motivo da briga. Nunca contou. E nas nossas conversas sobre família, já fizemos a árvore da vida, fizemos a árvore da família, fizemos várias atividades com a família, lembranças de infância. Ele é bloqueado, ele bloqueou a infância, das brincadeiras, dos amigos, e ele nunca cita o nome do pai. Ele não cita o nome do pai de jeito nenhum, né? E aí vem a minha primeira pergunta. Será que todo esse fechamento, esse bloqueio e essa cobrança do certo e errado tem a ver com o pai? Por esse motivo que ninguém sabe, pelo qual os dois romperam? Essa é uma das minhas perguntas. E você nunca teve acesso ao pai? Não. Só a mãe. O pai, ela não passa telefone para você? Não, ele se ausentou totalmente. Depois dessa briga, cada um foi para um lado. Nem os custos com ele, porque o laudo conta que ele não pode ter uma vida social normal. Então, ele nem para receber ajuda. Qual é o laudo que ele está agora? O laudo dele, ele tem bipolaridade mista e não está apto para as atividades sociais. Tá? Então, a mãe não consegue nem conversar com o pai. Pelo que eu entendi, o pai coloca ele como um vagabundo que não quer trabalhar. Então, ele não quer falar com ninguém. Ele rompeu com o filho e com a ex-mulher. Tá? Então, não tem como falar. Certo? Então, a pergunta essa questão dele não conseguir criar, se soltar, sentir a vida, seria por causa do pai ou seria pela bipolaridade? Porque eu já trabalhei com bipolar. É a primeira vez que eu não consigo, né? Nem que seja para jogar uma lata de tinta na cabeça, é a primeira vez que eu não consigo fazer com que ele crie algo que é dele, sem as amarras. Você acha que ele gradativamente está tendo um déficit cognitivo? Eu acho que sim. Tem.
Tem o déficit cognitivo, né? Tem. E ele tá mais para psicótico do que para bipolar, né? Porque a bipolaridade dele está super controlada, ele toma os medicamentos certinho. Mas eu acho que sim, está mais para psicótico. Mas não tenho essa capacidade, essa autorização para falar alguma coisa sobre isso. Não, tá, estamos só entendendo um pouco mais o caso. Então, assim, tá, e depois dos 17 anos ele foi piorando. Piorando, aos 19 anos teve o primeiro acesso ele ficou muito violento, batia a cabeça na parede, violência total. E aí até descobrir, né, aquele processo lento, né, até descobrir mesmo qual era o problema dele, em 2019, acho, que ele foi diagnosticado como bipolar. Mas já foi diagnosticado com depressão, né, que é muito confundido mesmo, entre outras coisas, mas o que fechou o laudo foi a bipolaridade. E ele sempre faz o tratamento na mesma clínica, que é em uma outra cidade, onde ele foi internado. Ele faz esse acompanhamento. Tá. Então, o problema é essa questão. Como fazer ele se abrir um pouco mais? Se ele é preso, e a conversa é sempre a mesma. Eu me cobro, eu me cobro, eu me cobro. Esses fatores que você trouxe realmente parece que o complexo paterno dele está constelado, vamos dizer assim, né? A cobrança. E de alguma forma parece que essa briga comeu ele. Ele não existe, ele está morto. O eu dele não existe. O eu dele está jogado fora. Por isso que eu digo que parece que ele está mais para psicótico do que bipolar. Porque o psicótico, ele perde o eu, né? O eu fica naufragado nesse mar, igual esse desenho que você fez. Ou você fez não, né? Que ele fez. O eu fica perdido no mar do encontro do self, perdido no mar do inconsciente, né? E uma das formas... E vamos dizer assim, não tem cura, tem melhora. Cura não. E os desenhos que você trouxe dele parece muito o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque sempre tem o hemisfério em cima, o embaixo, o lado e uma coisinha no meio, né? Então parece bastante isso, como o Pai, Filho e Espírito Santo também é uma comunicação com Deus do sexo masculino, vamos dizer assim. Onde só tem Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem mulher nesse relacionamento. Né? Ele gosta muito de triângulo. Triângulo é uma das representações da Trindade, né? Isso, também. É uma das representações. Esse daí ficou lindíssimo. Então, mas ele, a princípio, não era assim. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Nós fizemos em 2 etapas. Então, na primeira, eu coloquei a folha, eu peguei esse material maior, gosto desse papel craft mesclado, enfim. E coloquei as tintas, escolhe as tintas, quantas você quer. Aí eu falei, vamos reduzir um pouco para você não ficar muito em dúvida. Mas aí ele viu umas outras tintas e pegou. Então, a parte preta não existia, nem isso aqui. Não existia, tá? O que era no princípio? Uma grande mancha amarela que eu dei os materiais diferentes. Eu coloquei para ele um rodinho de pia, uma espátula aquelas que parecem de lanche, sabe? E um rolinho. Ele se colocou o rodo, usou bastante rodo. Ele colocou muita tinta amarela. Toda essa tinta amarela que tá aqui, ele encheu e ele brincou, travado, mas para ele já era um grande avanço. Ele ia. Lembrando que eu mostrei para ele antes como podia explorar a espátula, os materiais que eu dei para ele. Então, a parte eu mostrei, a gente fez uma prévia, né? Senão não sairia nada. Aí tinha essa mancha que era só vermelho, e aí ele pegou o quadrado azul, ele tinha um buraco antes, né? Era só o contorno do azul. E aí ele pegou, vou ficar em pé, tá, gente?
ele pegou esse azul e começou a brincar em cima do amarelo. Muita tinta, muita tinta. Ele é intenso. Ele pega a tinta e vai até o fim lá, pincel e tudo. E aí ele começou a puxar o verde, depois jogou o amarelo, e aqui ficou uma mescla. Ele colocou todas, vermelho, branco, ele foi mesclando. Aqui uma imagem vermelha, e aqui, dá para vocês verem, ele fez uma mistura. Olha só que interessante. Ele fez uma mistura de azul e de vermelho. E misturou, e quando ele não existia isso nem o preto, tá? Quando ele terminou, ele falou assim, nossa, parece um rosto, né? Ele viu um rosto aqui, ó. Ele viu a cabeça, o cabelo, a testa, o nariz e a boca, certo? Aí conversamos, falamos sobre a textura, como foi desenhar, ele ficou muito nesse rosto, né? E no dia, no encontro seguinte, eu falei, quantos buraquinhos você tem? Quantos espaços em branco você tem nesse papel? Branco não, né? Espaços vazios. Então, tinha esses para explorar, tinha esse aqui, tinha vários espaços para ele poder explorar. Vamos escolher outras cores? Vamos. Branco e preto ele pegou. Ele pingou, eu tinha uma tinta mais líquida numa bisnaguinha tipo de ketchup, ele começou a pingar o branco. Mas aí ele pegou o preto e não largou mais do preto, ele queria pincel, ele pediu pincel, dei o pincel, e ele veio. E aí já não estava mais, outra coisa que eu mudei também. Anteriormente estava na mesa, mas sem ele sentar, porque ele senta e fica, né? Ele fica ali na cadeira. Então eu falei, hoje não tem cadeira. Aí no encontro seguinte, ele entrou na minha sala e ele não viu nada, porque a minha mesa é uma prancha. Então a prancha estava em pé num lugar que ele não via. Mas não existe, então ele não entra assim, nossa, que legal, cadê minha cor? Cadê meu material? Eu falei, o que está de diferente na sala? Não sei. Até ele entender que era a mesa não estava na horizontal e sim na vertical, não tem uma... Ah, tá na horizontal. Eu falei, o que está na mesa? O que está na prancha? Ah, minha pintura. E aí, como que você está vendo ela? Daí a gente começou a falar. Ele falou que essa imagem não era legal, ele não gostava por causa das cores, que parecia que tinha um chifrinho. E aí, depois que a gente conversou bastante, ele pegou a tinta preta e foi pintando deliberadamente. Primeiro ele fez isso, ele fez essa pintura amarela, e o azul ele disse que sem bandeira. Ele fez uma outra bandeira. E aí, com o preto, como se fosse apagando tudo. Apagou esse que ele não gostou, porém esse ele não apagou. Também não gostou, disse que é bravo. Mas essa forma vermelha, que era um L, ele foi apagando. E aí ele foi cobrindo, ele cobriu isto, ele cobriu o buraco do quadrado azul, ele cobriu aqui, ele cobriu aqui, aqui ele foi colocando manchas, ele foi... Eu creio que se ele tivesse mais tempo, ele usaria mais o preto, menos aqui. Então, e aí ontem nós debatemos sobre tudo isso aqui. O que ele via, né, nesta imagem? Quais as formas ele enxergou? Como foi ter pintado? Qual foi? A sensação para ele também é um diálogo quase que impossível extrair dele. E aí ele fala, se você ficar fazendo muita pergunta do que eu gostei, do que eu não gostei, eu não vou conseguir responder, porque isso me incomoda. Então, ele fica travado. Mas aqui chegou a uma conclusão que é uma luz, que é uma casa, e que são algumas formas aqui. Lá ele fala que é uma vaca, onde ele viu uma pessoa de chapéu, bem interessante. Aqui ele viu um homem com chapéu. Ah, eu não tô te vendo. Oi? Eu não tô te vendo aí onde você tá. Não tô vendo Aqui. Aí, agora sim. Aqui ele falou que é um homem de chapéu barbudo. A gente não vai conseguir ver, porque só acho que ele mesmo viu aqui. Mas esse cara é legal. Esse não. Tá? Ele viu aqui um anjo. Então ele viu coisas sobrevoando aqui.
né? Aí, nesse diálogo do que estava vendo, ele não flui também. Ele não consegue ir longe nesse diálogo. Mas aqui chegou à conclusão que já era uma casa. Tá? Aí, o meu ver, uma casa... Vira para você agora, que tá cortando você, a câmera. Então, o meu olhar aqui, conhecendo ele do jeito que eu conheço, né, ou pensando o pouco que eu conheço dele, é a mancha vermelha numa parede de uma casa, o telhado em cima, aquela mancha amarela, uma mancha querendo, uma luz, ele sempre refere-se ao amarelo como luz, para ele o amarelo é luz. E esse ser dele aqui, o eu dele, só que sufocado pelas manchas que ele colocou. Então, eu entendi, no pouco que ele interpretou, né? Esse é a figura dele, e aqui as coisas que o reprimem, que não permitem que ele saia, que ele vá para a vida, né? Foi essa interpretação que eu fiz, e aí depois a gente partiu para uma outra pintura. Mas ainda ele está bem travado se soltou um pouco mais nesse trabalho, mas está bem travado na criatividade, nos comentários. Então, se fica assim, será que ele vai avançar? Será que ele, não na cura dele, mas nesse diálogo, será que ele vai? Será que ele vai conseguir? Será que eu vou conseguir isso com ele? Tá. O que faz ele ir para a arte terapia? Ele quer ir? Gosta. Ele gostou. Gostou, né? Ele vai porque ele quer. Uhum. Vem sozinho, né? Vem no horário, sem problemas. Ele até comprou tinta para pintar em casa, mas bloqueou. Comprou tinta, comprou cartolinas, mas ele bloqueou. Porque ele fica lá, ele fica pensando, eu tenho uma cartolina inteira para pintar. O que eu vou pintar? Ele não fala assim, mas a tradução é essa, o que eu vou pintar? Aquilo fica atormentando. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer. Então ele joga fora, ele começa e joga fora. Percebe? O meu pedido aí de ajuda. Eu acho que você testou de tudo, e como dizia uma professora minha, nesses casos graves assim, a gente testa de tudo e não significa que as coisas deram errado, significa que a gente estava achando o terreno, né? Achando o terreno. Conhecendo, né? Eu coloco que eu estou conhecendo. A gente está conhecendo o terreno. E talvez o que pode ajudar vocês é você puxar menos assunto. Mais no não verbal mesmo. Mais calado. Entra calado, sai mudo. Sim. Porque eu até anotei aqui, né? De tudo que você falou, eu coloquei até uma marquinha. As perguntas invadem ele e fazem ele sentir como uma ferida. Então, se você pergunta, você está invadindo. Você pergunta, você está invadindo. Então, seria não conversar, seria vamos fazer juntos, né? Vamos fazer isso e vamos deixa rolar. Para ficar mais, coloca música e deixa rolar. Igual o artista sozinho faz, deixa rolar. Sentiu que ele travou? Você entra sem falar nada, como se fosse uma obra coletiva, né? Você entra sem falar nada e dá continuidade. E vê ele voltando, chama manualmente ele para voltar, né? E no não verbal, como... Sabe quando duas pessoas cozinham juntas em sintonia, que nenhuma precisa dizer nada uma para outra?
coisas assim, para buscar que isso aconteça. Uma sintonia. Por que uma sintonia? Porque ele está dessintonizado com ele. Então, você vai buscar que ele forme uma sintonia com você, o melhor possível. Uma sintonia que seja mais agradável. Justamente, e por quê? Porque ele não... Porque as perguntas machucam ele deve ter sido questionado pelo pai em alguma coisa, ou ele foi questionado pelo pai, ele foi questionar o pai e houve um bloqueio. Essa pode ser uma metáfora, né? Sim. Fui questionar o mundo e o mundo virou as costas para mim. Né? E também ele demonstra essa dificuldade aí com o mundo. Aí o mundo fica me questionando e eu tô fechado, não conheço esse eu mais. Ele traz muitos traços, assim, de piora, né? Deixa a gente preocupado, mais do que aliviado, né? E quando ele fez aquela imagem do urso e ele pintou o urso preto, aquelas características que ele colocou do urso são características que estão soltas dentro dele. Em algum lugar existe. Onde? Não sei encontrar. Então, é como se ele tivesse preto por dentro. E o urso já representa em si, ainda mais preto, né? A sombra. Uhum. Ele pintou a própria sombra dele. E aí, no preto, quando ele traz o preto, ele está pintando os pontos de sombra. Esse tipo de pintura, assim, do jeito que ele faz, é de uma pessoa... Tem um tipo de doença, que agora eu não lembro, que não é bem a psicose, mas é uma outra. Eu não lembro o nome. Que é tudo muito... É dissociado. Né? Uma personalidade dissociada. Dissociativa. E... Pelo que você contou, ele não tem paranoia, por exemplo, né? Ele é fechado, embotado, como um psicótico grave é. Uhum. Né? O problema do psicótico é que daí ele vê coisas, né, fora da casinha. E você não relata que ele vê coisas fora da casinha. Não, que eu saiba, não. Não. Né? Nem comigo e nem a mãe relatou. Né? Então, não traz, assim, essa característica psicótica, mas traz o embotamento do psicótico. Uhum. E beira, assim, se não tiver estímulo nenhum, vai beirar a catatonia, né? Vai ficar sem resposta nenhuma. Né? Então, que bom que você está aí num processo de estímulo. Esse psicólogo que ele vai é comportamental? Eu não sei te dizer, Paula, porque não é nesta cidade. Eu entrei em contato com ela porque eu queria trocar algumas ideias, ter mais informações, mas ela não me retornou. A mãe me prometeu que iria tentar falar com ela novamente, né, para a gente trabalhar juntas, porque ele passa com ela uma vez por mês. Então, tá. Então, não. Você é a terapeuta, então, né? É uma vez por mês. Ele vem toda semana com você. Minto, não é uma vez por mês, não. É uma vez a cada 3 meses agora ele tá. Então ele não faz acompanhamento psicológico, ele só passa no psicólogo. Então ele não está fazendo um tratamento psicológico. Ali é só uma manutenção, digamos assim? No máximo, esse é o nome que a gente pode dar. Uma triagem. Para verificar os medicamentos, né? Então, isso ele não tem ido mais. Não, né? Então, essas ideias, eu queria ter mais respaldo com ela, do caso dele, mas eu não consegui. Não, mas ele também não está tendo isso de uma vez por mês, uma vez 3 meses, isso não é acompanhamento psicológico, né? E com você ele vai toda semana? Toda semana. Tá. Toda semana. Uma por semana. Então, assim, a gente já sabe que o diagnóstico, o nome do diagnóstico está falho pelo comportamento que ele está trazendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E assim,
Eu percebo que todo sentido, ele tá todo quebrado, com todas as partes do quebra-cabeça dele soltas por aí no mundo. Uhum. Né? Era exatamente isso que eu sinto dele, mas vim te dar as minhas conclusões ou as minhas dúvidas aqui. Então, assim, esse negócio do não verbal é legal. Vou pedir para você pegar tinta legal. Você já experimentou quebrar algo? Não fiz nada com ele de quebrar ainda não. Sugiro que você coloque isso, né? Escolhe um objeto, alguns, né? E você escolhe, você vai fazer tudo no não verbal. Muda. Você vai pegar o objeto, vai colocar numa sacolinha e você vai quebrar. Sim. Aí você vai dar o martelo na mão dele e deixar ele, sem falar nada, deixar ele pegar e quebrar, né? Como se estivesse passando bastão. Né? Que o martelo já é um símbolo, assim, de poder, de decisão, de transformação, muito ligado ao elemento paterno. Então, a gente não está falando do pai, mas estamos usando elementos paternos, tá vendo? Ele possivelmente se sentiu quebrado em relação ao pai. Aquilo lá quebrou ele mesmo. É o que eu penso. Quebrou. Ele possivelmente já era frágil e quebrou. Ou seja, já tinha uma personalidade frágil e quebrou. Não podemos dizer que foi a discussão com o pai que quebrou ele. Né? Foi o estupim, né, para essa quebra. E a ele quebrando, você vai fazer pinturas com esses quebrados. Porque a pintura, a tinta, ela vai ser a ponte de ligação. Então, vai colar disperso e vai unir usando a tinta. Certo. Tá? Não vai criar um outro objeto, não vai ser nada do tipo racional. Vai ser Não, tudo ele não pode ser racional. Não, vai ser tudo do tipo emocional. Daí você vai pegar os seus restinhos, você vai do lado dele colar e passar tinta unindo as coisas. E ele também vai estar fazendo isso como espelho seu. Nós vamos precisar reativar neurônio espelho. Eu faço e você faz. Eu faço e você faz. Eu faço e você faz. Reativar isso. Tá? Porque ele tá muito quebrado, todo quebradinho. E aí a tinta, que é a água, vai fazer isso. Beleza, fez isso. Então, você vai começar a fazer, como se fosse começar a fazer agora, pinturas 3D. Tá. Né? Você já foi para o mundo da pintura, já deu certo. Agora a gente vai adicionar esses cacos a essa pintura 3D. Então, assiste alguns vídeos de pintura 3D. Você que é artista, você sabe, né? Que inicialmente é tinta com alguns objetos, depois são só os objetos organizados ali na placa, né? Então, tem várias formas de fazer pintura 3D e deixa rolar essa pintura 3D para ele ir criando o corpo agora. Para depois entrar num processo de construção. Que vai ser bem mais difícil, né? Porque no estágio que ele está, então é um bom caminho. É um caminho. Sair do 2D e ir para o 3D. Pouquinho a pouquinho. Mas por imitação, né? Por imitação. Imitação porque ele está fechado. Ele está fechado, então você faz por imitação. Ok. E uma das coisas que fez ele desistir, quando ele falou para mim, eu quero pintar em casa. Aí ele comentou com a mãe já foi lá, mandou comprar. E eu deixei para ver como que ele iria se comportar. Quando ele falou que ele não tinha controle da tinta,
ele falou que aquilo incomodou. Irritou e ele jogou fora. Aliás, primeiro ele colocou embaixo da cama. Mas aqui ele sabia que estava embaixo da cama. Ele sabia. Ele colocou, tirou da visão, mas não tirou da mente. Então aquilo que foi incomodando, ele foi lá e rasgou, jogou fora. Né? Então eu também sinto que muita fluidez tira ele do centro. Não precisa trazer mais água para ele, não precisa. A tinta vai ser o elo de ligação entre os pedaços, porque agora a gente está indo para o concreto mesmo, né? Já foi para o fluido. Certo. Agora vamos voltar para o concreto nessas pinturas aí, objetos 3D, né? Essas coisas 3D aí para ele transformar. Porque o caso dele é bem grave e a tendência não é necessariamente melhorar. É um tratamento mais paliativo para que ele tenha uma melhor qualidade do dia a dia dele, para ele ter uma ação diferente no dia a dia dele com você. Porque o caso dele é bem gravezinho, sim, bem gravinho. Bem gravinho. Eu acho que o que a gente desejaria, talvez, não sei se ele vai conseguir, nem autoconfiança, eu digo, um domínio próprio, um domínio das suas emoções. Eu não vejo isso nesse tempo. Autonomia, então, fora de cogitação. Mas esse processo, quando eu descobri a tinta, né? Quando você falou da tinta, mas eu já tinha experimentado, mas agora eu foquei. Vamos na tinta, tira pincel não dá. Tudo que racionaliza eu vou tirando. Aí eu comecei a pensar, tá, mas até onde eu vou? Aí eu venho fluindo nas minhas ideias aqui, que material eu vou usar? Tinta, pensei na terra, né? Vamos passar para o elemento terra? Não, mas o elemento terra não sei como vai ser. Vamos trabalhar tinta a partir da terra? Mas eu não tinha ainda pensado na construção, porque para mim a construção com ele era impossível. Então eu não tinha feito esse elo. Eu não estava enxergando. Ele faz, lá nas mandalas, ele fez até uma construção 3D, né? Com o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo céu, terra, ele faz exatamente aquilo que o Jung desenha, né? O tipo pensamento, emoção, intuição e sensação, ou vice-versa. Não tinha pensado nisso também. Ele faz exatamente os eixos, né? Ele faz em quadrantes, assim, ou ele só faz a linha reta, 3, né? O eixo horizontal, né? Não faz o vertical. O jeito que ele desenhou, não é? Você acha que depois que ele entrar para esse processo, quando a gente começar da pintura, fazer uma ligação com 3D, mais lá na frente, porque ele traz muito elemento pedra, aí eu pergunto, por quê? Cola essas pedras. Ele pinta formatos de pedra. Eu gosto de pedra. Então, trabalhar pedras com ele. Ele se identifica com o elemento pedra, né? E que é uma coisa dura. Então, tem alguma coisa dura, um cerne dentro dele. E aí, deixar esse cerne mais bonitinho, mais agradável. Mais no centro. Nossa, que bom que você se identifica com a pedra. Então, a pedra vai ser o centro. A gente precisa construir a nossa morada em cima da rocha. Levar para o lado positivo. E não para o negativo. E não para o negativo, como um elemento positivo, né? Uma pedra. A gente sabe que tem um elemento negativo. Mas vamos trabalhar bastante o elemento positivo dele primeiro. As pedras de uma forma positiva. Bastante, né? Porque ele não demonstra ter capacidade de insight. Por isso o caso dele é grave. Não tem. Não tem insight. Então vamos fazer a vida dele, vamos focar sempre no positivo, no positivo, no positivo. Quando você perceber que ele tem insights, aí seria o momento outro de planejar uma supervisão e trabalhar o lado negativo. Porque se a pessoa não tem capacidade de ter insights, não adianta falar sobre sombra, sobre o lado ruim,
Ela não tem capacidade de elaboração do pensamento. Não, o pensamento dele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo foco. Eu pintei isso porque nem me deu vontade. Porque eu pintei. Até mesmo quando eu coloquei, no primeiro momento anterior a isso aqui, vermelho, quando eu coloquei em pé, longe dele, e eu queria que ele olhasse, ele não tinha a ideia de se afastar da obra, olhar de longe, apreciar, não tinha. Então, eu orientava, mais longe, afasta mais. O que você vê? Insights realmente ele não tem, e nem a imaginação criativa. Não. E interessante porque ele bloqueou a infância, ele bloqueou as brincadeiras. Poderia puxar, claro que se ele tivesse um pensamento mais elaborado, poderia puxar depois dessa atividade aí, esse rosto, né? Que foi o que ele conseguiu identificar. A primeira coisa que ele identificou foi o rosto. Então seria pedir para ele fazer um rosto, para ver que rosto que ele desenha, se ele desenha o dele ou não. Se ele tivesse um pensamento mais elaborado, né? Fazer um rosto, olhar no espelho e fazer um rosto. Mas de todas as tentativas que você teve, eu imagino que se você pedir, ele não vai fazer. Não, ele vai se cobrar. Vai. Pelos dois motivos, porque ele não tem esse processo criativo e ele tem essa constante cobrança. Não vai conseguir. Então, o rosto é o símbolo que ele enxergou e ele falou que é um rosto ruim. Então, deve ter uma cara feia, né? Alguma coisa assim. Na verdade, ele enxerga dois rostos. E depois ele enxerga o outro lá em cima. Daí é outro elemento. É que o primeiro era esse daí. Aí o outro ele enxergou uma pessoa lá em cima, né? Isso, perto das pintinhas brancas. E depois ele enxergou um anjo, a vaca. Sim. Então, pensando em rosto, uma pessoa... Com muito trabalho. Para ele visualizar uma vaca, para ele visualizar um rosto, é tudo muito com a minha... por exemplo, eu peguei uma outra imagem que não era daqui e olha, vamos brincar de nuvem no céu? Eu falo para ele, Heitor, vamos brincar? Lembra quando você era criança, deitava no chão, via as nuvens? Vamos de novo? Vamos. Então, é sempre eu pegando um outro material meu e falando, olha, isso para mim parece isso. É muito difícil. O que poderia realmente complementar o seu trabalho, que talvez trouxesse um benefício para ele? Tá me ouvindo? Porque eu acho que travou agora. Sim, estou. Ele precisa de uma psicóloga comportamental, semanal. Tá. É isso que ele precisa. Né? Ele precisa ou de um psicólogo comportamental ou de um terapeuta ocupacional. Você precisaria dizer para o psiquiatra que o seu paciente ele não tem insights, se ele pode verificar a medicação, para que ajude o paciente a ter insights, porque ele não tem insights. Porque senão a gente vai ficar andando. Esse trabalho, esse outro lado visual, essa outra visão que estava me preocupando. O que fazer com ele, né? Já que ele não tem insight, ele não tem criatividade, ele não se permite. Por exemplo, ele gosta de tinta. Se você se dispor a ensinar ele a pintar uma parede, ele pode se tornar um pintor. Mas, pintor mesmo, não pintor de artista, pintor de casa. Com certeza. Entendeu? Pintor de casa. Ele não gosta de errar, né? Então ele vai ser perfeito. Isso, aí ele vai pintar a parede, ele vai ter que vai aprender o processo de pintar. Por isso que ele precisaria, por exemplo, de um terapeuta ocupacional, ou, né, alguém que ensinasse ele a fazer uma coisa. Porque como ele gostou do rolinho, e se você falar para pintar a parede de azul, ele vai pintar de azul, você está dando um caminho ocupacional para ele mais efetivo.
Sim. Né? Pode ser olhado por esse lado. Porque não apresenta insights, você já trabalhou diversas coisas criativas, né? Então parece que ele é um robô, né? Você vai continuar buscando aí que ele tenha esse neurônio espelho em você, mas se também puder ensinar, alguém puder ensinar ele a ter um ofício prático, assim, pinta essa parede de vermelho, pinta essa casa de preto. Certo. Ele vai ter um ofício, não vai ficar o dia inteiro fazendo nada. Sim. Com 25 anos, a gente tem que ajudar ele a ter um ofício, sim. Ou com 25 anos, e assim, a mãe, nessa ânsia de ajudá-lo, ela fica procurando cursos para ele. Ah, vamos fazer cursos. Ela colocou ele num curso de hotelaria e turismo, mas ele começou uma aula só. Eu não acho que vai para frente. Não, ele precisa de um curso prático. Pintura de casa. E ir lá pintar, na prática. Vendo alguém pintar e ensinando ele a pintar. Ele não tem mais esse elaborado do pensamento para conseguir fazer uma graduação. Não está nesse nível hoje. Nem sei se vai voltar a ter. E essa é a expectativa da mãe, né? A mãe, nós sabemos como funciona a cabeça da mãe, né? Então, ela está na tentativa dela, na esperança de que ele tenha, que ele venha a fazer alguma coisa ainda. Em graduação, não sei se vai chegar nessa parte cognitiva de graduação, não. Nem sei como é que ele era na escola antes também, né? Se ele aprendia bem ou não, se ele tinha interesse ou não de ir para a escola. Então, é uma coisa que não investiguei. Me parece que ele tem um déficit cognitivo anterior ou foi piorando depois do trauma, que também isso acontece. Que ele tinha uma personalidade frágil e também por isso que cindiu. Seria com o pai ou seria com uma outra situação? Pelo histórico, ele tem perdas desde pequeno. Perdeu o avô, mudou de lugar muitas vezes, perdeu amigos, a mudança do trabalho da mãe fazia com que ele mudasse de lugar o tempo todo. Então, ele não criou vínculos com ninguém. Então, o que ajudaria muito ele é uma coisa ocupacional mesmo. Ele vai ficar... Vamos imaginar uma situação qualquer. Ele vai trabalhar lá na fazenda com gado porque ele vai acompanhar o peão. O peão vai ensinar ele a mexer com aquela parte específica do gado, lá de pôr injeção, sei lá, ou de dar comida. Ele faria isso. Ele precisa de uma coisa mais corpo fazendo, mais simples. Uma ação mais simplificada. Não uma ação super abstrata, como eu fazer uma faculdade. Ou até mesmo o turismo. Não, né? Daí ele vai com as características que você trouxe? Nenhuma, mas a mãe não enxerga, né? A mãe não consegue ver. Não. Precisa dizer para ela, olha, existe graduação, ele não está para a graduação, para de perder seu tempo e colocar esse tipo de peso sobre ele. Existe o tecnólogo, o técnico, talvez ele nem esteja para isso. Ele precisa de um profissionalizante, sabe aqui? Aquele vai ser pintor, vai ser azulejista, vai ser alguma coisa que seja útil para a vida dele e que nós precisamos, porque, por exemplo, eu estou precisando trocar o telhado lá da casa do meu sogro, não acho uma pessoa que sabe fazer. Então, né? Nem uma pessoa sabe fazer. Nem um engenheiro sabe trocar o negócio, porque o engenheiro nunca fez, o engenheiro só fez os cálculos, né? Ele nunca foi lá colocar a madeirinha. E eu não acho essa pessoa. Por exemplo, então a gente precisa, o mundo precisa de uma pessoa, sim, eu não pinto a minha casa, eu não coloco azulejo na minha casa, eu não faço nada disso, eu preciso de alguém. Então é um serviço útil e necessário? Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar?
Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.